Pegou fogo! Maurinho e Tirone quebram o pau e discordam do porquê o Palmeiras é tão favorito assim. A equipe da ESPN cravou o Palmeiras passando pelo Fogão. E mais detalhes sobre os bastidores do Fogão aí. Jair vai ou não pro jogo? Isso e muito mais agora. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Bora pro vídeo, depois a gente conversa. Começar com Palmeiras e Botafogo? Ah, tranquilinho esse daí. Começar bem, né? É um bem leve pra começar, né? Começar legal. Quer que eu dê o exemplo? Pra mim, esse jogo vai ser empate, mas eu vou como não... Aqui não tem muro? Meu voto é Palmeiras passando pelo Botafogo. Por empate, será que o Palmeiras passa nos pênaltis? O goleiro. Por empate é difícil, hein? Tem dois grandes goleiros, o Everton e o John. O Palmeiras tem que passar no jogo, não nos pênaltis. O retrospecto do Palmeiras nos pênaltis é ruim. E o do John é positivo. Cada jogo é uma história. O Everton pegou pênalti lá na final dos Jogos Olímpicos, Maracanã, Rio de Janeiro, contra a Alemanha. Isso aí. Né? Então eu votei no Palmeiras. Abel Neto, um voto para o Palmeiras. Ricardinho Spinelli. Eu vou de Palmeiras. Olha. Eu vou de Palmeiras também. Xiii, rapaz. Botafogo joga vôlei? Já venceu, a gente não precisa votar. Não, salva o print, pô. Tá louco? Não, eu vou de Botafogo. Até porque eu não quero 5x0, vai ficar ruim pra gente, né? Obrigado, Dom. Não, mas eu acho que o Botafogo pela fase de grupos. Eu também vou de Botafogo. Eugênio vota no Botafogo? Sim. É um duelo, um confronto equilibradíssimo, né? Não, Até aqui no nosso 50-50, né? 50-50. Mas deu Talvez mais Palmeiras. difícil. No nossa votação passou o Verdão. Benfica e Chelsea. Vamos começar com a galera ali do nosso piso oval, chamei assim agora. Johnny. Chelsea passa. Boa. Johnny votando no Chelsea. Apesar de ter sido um dos europeus mais decepcionantes até aqui em termos de desempenho, eu acho que a chave vira e acho que o Chelsea passa pelo Benfica. Eugênio Leal. Benfica fez até uma fase de grupos assim surpreendente, Sim. mas ainda acho que o Chelsea passa. Boa. Pra mim é Chelsea também, então E pra mim também. já passou. Editando a final, teoricamente, né? De 2021, Palmeiras e Chelsea. Exato. Ah, já pensou? Falando em pênalti, né? teoricamente. Falando em pênalti, você lembrou de pênalti? Agora temos Inter de Milão e Fluminense. Vamos começar com o André Donque. Acho que a Inter dá uma demonstração clara da sua evolução no último jogo. Ainda que tenha muitos desfalques, acho que fisicamente pode exigir, mas a atual vice-campeã europeia, tem um baita time, eu aposto na Inter de Milão. Mostrou evolução mesmo, né? Jogou muito bem contra o River. Contra o River Sobretudo Plate. no segundo tempo, mesmo antes da expulsão do Martínez Quarta. E o Fluminense, por outro lado, Vem parece que decaindo. caiu de produção durante o Mundial, é óbvio. Só que a melhor atuação foi contra um europeu, então... Contra o Dortmund, né? Cada jogo é uma história. De repente o Fluminense volta a jogar bem nas oitavas, mas o meu voto também aqui é para a Inter de Milão. Então o André votou Inter de Milão e eu também. Eugênio. Eu também voto na Inter de Milão. A não ser que o Fluminense se recupere aquele jogo contra o Dortmund, que eu acho pouco provável. Que não só o Fluminense se recupere, mas que também a Inter de Milão jogue no mesmo nível que jogou o Dortmund. Ela vem evoluindo. Então acho que a Inter é favorita. Bem favorita, aliás. Johnny. Tô com vocês. Inter de Milão, existe uma disparidade ainda entre as equipes. Acho difícil o Fluminense conseguir a vitória, pode acontecer, mas se for fazer aqui o palpite, Inter de Milão. Ricardinho. Pra mim também. Acho que o Fluminense, primeira fase, também não foi muito bem, né? E aí temos mais um confronto, Manchester City e Al Hilal. Qual o seu voto, Ricardinho? Manchester City. Manchester City, pra mim, é um dos favoritos a ser campeão. O Al Hilal com um time muito bom também, né? Sim, sim. Com excelentes Mas jogadores. O Manchester City, esse novo time agora com os reforços, tá jogando muito bem. O Guardiola parece que tá começando a acertar o time de novo. A temporada muito ruim do Manchester City, perto do que a gente tá acostumado a ver do Manchester City. Mas no Mundial tem jogado bem. O jogo contra a Juventus é de manual, né? A Juventus que era um dos melhores times desse Mundial até então. E o Guardiola até, numa entrevista esses dias, deixou claro que eles não estão para brincar, é para jogar, para se preparar, etc e tal. Mas na hora de folga, pode ir pra praia, se divertir. Apareceu até o Guardiola altinha na praia. jogando, né? Altinha Errado não tá. com os jogadores. Está certo, aproveitando lá o calor. Eu voto também no Manchester City, porque o City não foi para brincar. Não foi pra brincar. Talvez, na minha opinião, o time mais forte desse lado da chave. Sim. Eu fico com o City. City também. Mas eu queria elogiar o Mundial do Al Hilal, assim, tecnicamente é indiscutível. Olha os jogadores que estão lá, de clubes, de jogadores que poderiam estar em clubes grandes da Europa. Mas a competitividade muitas vezes parece não ser tão alta, né? Jogando no contexto ali da Champions Asiática, e demonstrou isso.
no Mundial contra o Real Madrid, fez um jogo equilibrado, tanto que empatou, mas acho que agora com o City subindo ali de nível, concordo com o João, acho que é o time mais forte desse lado da chave e aposto na classificação do... Acho que é o jogo mais desequilibrado, talvez. Não, talvez... Acho que... Inter e Flu, acho que o gap entre Inter e Flu é um pouquinho maior do que City talvez ou Hilal, ali, não sei. mas ainda o City é bem favorito, acho que passa. Eugênio? Mesmo fazendo desse Mundial até aqui uma espécie de pré-temporada, né? Adaptando os jogadores que foram contratados, começando a dar ritmo de volta ao Rodri, que ficou muito tempo parado. Mesmo assim, o City foi o único time que venceu os 3 jogos. É verdade que tinha 2 adversários fracos. Só o último era mais difícil. Mas passou também pelo mais difícil com tranquilidade. Sobrou em ritmo de treino. Então, City, não só para vencer do Al Hilal, como para brigar lá em cima na competição. Tá aí, Ricardinho. Passou o City, já temos as nossas quartas de final aqui da parte de cima. Agora a parte de baixo. PSG Inter Miami começando, né? PSG Inter Miami. Então eu vou começar essa com Paris Saint-Germain. Vou na lógica. Paris também, para mim. O outro me perguntou aqui no meu ouvido se o Messi joga vôlei. Mas eu acho que o PSG não vai dar o espaço que o Palmeiras deu pro Inter Miami. PSG passa, Abel. Tem que ver se o Dembélé volta também, às vezes. Nem tem essa. Voltar é que é pior ainda. Para mim, o jogo mais desequilibrado de todas as oitavas de final, o PSG passa. Foi unânime, né? Eugênio também. Agora eu quero Flamengo e Bayern de Munique. Eugênio Leal. Bayern de Munique, mas vai ter jogo. Vai ter jogo? Então pode dar Flamengo. Pode. Um voto para o Bayern de Munique. Se Rafael Prats estivesse aqui, ele ia falar, mas vai ter jogo todos vão jogar, né? Rafael Prats falaria uma coisa Até o Auckland joga, né? Jogo. Não, mas eu sigo a linha. Para mim, acho que não é fácil a competitividade, mas o Bayern é favorito e imagino que exerce o favoritismo. É da primeira prateleira do futebol europeu e aposto na classificação do Bayern. Johnny. Eu gostaria de salvar o print, mas não serei eu. Também vou apostar no Bayern. Não tem jeito, gente. Pô, pra mim vai ser Flamengo. Olha ele. Aí, ó. De verdade. Tô sentindo que vai dar Flamengo. Apenas feeling? É um feeling. Ricardinho, tá demais. Ele foi lá atrás das estatísticas. É isso. Data ESPN. Ricardinho sensitivo. Apostou no Flamengo. Tá O Bayern é favorito. É um timaço estrelado, bem preparado. Vou ter que fazer assim. Faz assim também. E eu vou de Bayern também. Tomara que todo mundo erre e o Ricardinho acerte, né? Seria lindo o Flamengo passando, mas eu vou de Bayern também. Temos Real Madrid e Juventus. E aí o meu voto é Real Madrid com Vini Júnior. Renascendo o grande futebol do Vini Júnior depois do jogo de ontem. E quem sabe continua assim. Pra mim, se não fosse o jogo de ontem, seria um dos jogos mais equilibrados dessas oitavas de final. Mas depois do jogo de ontem, olha, acho que a Juventus vai chegar com a cabeça inchada. Então, pra mim, Real Madrid. Mas até ontem eu tava imaginando que podia até passar a Juventus, porque a primeira fase do Real Madrid não foi tudo isso. Da Juventus foi boa, mas depois de ontem, Real Madrid. O Real Madrid está evoluindo na competição, né? Não faz um bom jogo com o Al-Hilal, um jogo resiliente contra o Pachuca, tendo jogado o jogo inteiro com um a menos, e faz uma boa atuação, né? Até já colocando 3 zagueiros, indício da influência do Xabi Alonso. Eu acho que o Real Madrid subiu e a Juventus teve o choque de realidade com o Manchester City. Tudo bem, acho que vai ser um time mais forte, porque até o Eugênio tinha mencionado, né? Alguns atletas começam no banco. O próprio Will disse para mim que foi um grande nome da fase de grupos. Mas o Real Madrid acho que chega mais forte e vai se classificar. Alguém vota na Juventus? Os confrontos de ontem dificultaram a vida da Juventus para receber um palpite. Vou de Real Madrid também. Muito bem, então aqui passou o Real Madrid. O Eugênio votou também? Não, você perguntou alguém votar no Juventus? Eu não votei na Juventus. Então Já eu tá. vou Boa. com todo mundo. Eu vou com a galera, Del. Tô no bar. Vambora. Grande Eugênio. Borussia Dortmund e Monterrey. Vamos começar com o André Donk? Com clubismo ou sem clubismo? Eu sei que escolhe. Olha, assim, eu tô indo muito na linha do favorito, mas de verdade, pelo que o Dortmund apresentou, não seria uma grande surpresa. O Monterrey foi um time... Acho que o River até jogou mais, mas foi um jogo equilibrado e empatou. Fez um bom jogo com a Inter, que é melhor time que o Borussia Dortmund, isso indiscutivelmente, e se classificou na última rodada de forma bem tranquila contra o Urawa. Acho que o Dortmund fez uma atuação contra um time muito fraco e que já estava eliminado, mas fez a sua melhor atuação na última rodada. Eu vou mais no potencial do Dortmund do que no que demonstrou no Mundial. Vou
Vou colocar o Dortmund avançando, mas assim, pelo que foi o Mundial, acho que o Monterrey tem boa chance de surpreender. Então essa aqui vai ser a única que eu vou fora do favorito, vou na zebra, eu vou no Monterrey. Acho que é um bom duelo pra ter surpresa. Assim, surpresa... Eu vou no Monterrey também. Ih, não virou zebra mais, que eu vou também, hein, Donk. Ih, passou o Monterrey. Monterrey, vai ser minha zebra também. Não, mas eu acho bem... Eu acho que assim, é um confronto parelho, dá. Acho bem plausível. É uma zebrinha, né? É um jogo que vai ter jogo, né? O outro, mas eu ainda vou de Borussia Dortmund. De qualquer maneira... Obrigado, Eugênio. Mas o time foi de Monterrey. Paramos aqui, Leão? Então tá bom. Então a gente para por aqui, pra gente não apanhar muito, né? Brincadeira. Se comprometer ainda mais. Obrigado, grande Ricardinho. Valeu, Abel. Oi, Abel, grande abraço pra você, pra todo mundo aí no Brasil. Falamos aqui da frente do centro de treinamento do Philadelphia Eagles, equipe da NFL que tem recebido o Botafogo ao longo desta semana na preparação para o jogo de amanhã contra o Palmeiras, oitavas de final do Mundial de Clubes. O técnico Renato Paiva daqui a pouquinho vai comandar o último treinamento antes dessa partida, preparando a equipe sem o Gregory, que está suspenso depois de levar 2 cartões amarelos. Vamos ver se ele mantém a formação tática das 2 últimas partidas, e aí poderia, por exemplo, colocar o Newton no meio de campo, ou então mudar um pouco esse esquema, optando, por exemplo, pelo Cuiabano. Logo mais, a gente vai ter um pouco mais de noção, porque à tarde também tem entrevista coletiva do técnico Renato Paiva, já no estádio da partida. Quem falou ontem foi o Matheus Ponte, da expectativa para essa partida contra o Palmeiras. Feliz já de estar nessa próxima fase e já com o adversário definido. Acho que como te falei, já conhecemos ele e vamos preparar o jogo muito bem. Acho que o Mister e o grupo está muito focado para essa próxima partida e vamos dar o melhor de nós para nos classificar para a quarta de final. Ontem à noite choveu bastante, Abel, então isso diminuiu um pouco a temperatura, que estava realmente muito quente por aqui na Filadélfia. Termômetro na casa até dos 38 graus nos últimos dias. Ainda assim, com o jogo meio-dia amanhã, 1 da tarde pelo horário de Brasília, na casa também pelo menos dos 30 graus, vai ser um fator, mas já não tão quente como nos últimos dias aqui na Pensilvânia, Abel. Legal, André Linares trazendo as informações do Botafogo, e agora o Gustavo Zupac ao vivo para trazer informações do Palmeiras. Zupa, bom dia, amigo, bem-vindo. Tudo bem, Abel? Um ótimo dia a você, um ótimo dia ao fã de esportes. A gente está aqui bem na região central da simpática e belíssima Filadélfia, o berço da independência norte-americana. Foi aqui na Filadélfia, em 4 de julho de 1776, que foi assinada a independência americana. E está aqui bem numa praça central, bem na prefeitura da cidade. Os turistas palmeirenses, botafoguenses ainda dormem, 9 horas da manhã. Quem está aqui são os locais. E a gente também já no esquenta, na espera desse jogo. Como disse o Linares, o calor meio que foi embora, 19 graus agora. A gente traz, né? Eu, Clara Gomes, a gente é o mensageiro do frio e da chuva, né? Onde a gente chega, a gente traz um pouco de frio e chuva, e assim foi aqui na Filadélfia. Palmeiras chega aqui durante a tarde, Palmeiras faz o último treino lá em Greensboro, Carolina do Norte. Pega 1 hora e tanto de voo para chegar aqui em Filadélfia no começo da tarde, carregando na bagagem a dúvida principal sobre Aníbal Moreno. As notícias são animadoras, ele vem treinando bem, vem melhorando do seu edema na coxa dia após dia. Os 2 últimos dias foram de bons treinos do Aníbal lá em Greensboro, o que dá ânimo para o Abel, pelo menos contar com ele. Aí fica a dúvida se ele vai para ser titular ou se ele vai ser resguardado para o Emiliano Martínez jogar. Essa é a dúvida médica da equipe do Palmeiras, mas o Abel também tem questões táticas e técnicas para resolver, Abel e amigos. Ele vai insistir com o Veiga ou ele vai trazer o Maurício para o time titular? Ele vai manter o Flaco ou ele vai trazer de volta o Vitor Roque para o time titular? E onde é que ele vai deixar o Estevão para jogar? Vai continuar deixando o Estevão jogando aberto como um ala? Talvez contra um Botafogo que dobre o lado esquerdo, né? Telles e Cuiabano contra Estevão de ala e um lateral direito para marcar? Ou ele vai reforçar aquele lado e dar mais liberdade para o Estevão no meio? Tem algumas chaves na equipe do Palmeiras que, do ponto de vista tático, que serão respondidas a partir de hoje, porque hoje tem entrevista lá pelas 5:30 da tarde de Brasília com o técnico Abel Ferreira, a última antes desse duelo. Tô curioso para ver também, Abel, como vai ser o termômetro da torcida aqui em Filadélfia. A gente sabe que temos mais palmeirenses do que botafoguenses nessa jornada norte-americana de Mundial de Clubes. Quero ver como elas se comportarão ao se encontrarem e como ficará a divisão do estádio Lincoln Financial Field, um estádio espetacular para 70 mil pessoas, que vai receber esse grande clássico. Do ponto de vista alviverde, uma necessidade também de mostrar resposta. Depois de 2 jogos abaixo do Palmeiras, agora um velho conhecido e um nível de exigência bem mais alto, Abel. O Zupac fica mais um pouco com a gente para participar da nossa resenha. Enquanto o Zupac falava, e um pouco antes o Linares também, eu fiquei pensando,
que é um clássico, um confronto com tantos ingredientes, esse de amanhã. A história recente, a gente já falou durante a semana, né? Desde que ficou decidido que eles iam se enfrentar, tudo que já aconteceu em Libertadores, nos 2 últimos campeonatos brasileiros. Mas esse de amanhã trazendo, Eugênio e amigos, muitas opções para os dois lados, né? O Linares trouxe, não tem o Gregor, e aí o Paiva ele pode armar o Botafogo de diferentes formas, assim como o Abel Ferreira também tem muitas opções ali dentro do elenco e ele tem trocado, ele gosta de mexer no time, não só durante os jogos, mas muitas vezes de jogo para jogo, e o Abel também tem muitas opções. Então é legal para a gente quebrar a nossa cabeça aqui e tentar imaginar o que vai acontecer. Mas não é interessante, Eugênio? É interessante, fizemos ontem aqui, né, um quadro ali na nossa tela ali, mostrando todas as opções de cada um dos técnicos. São inúmeras e isso dificulta muito a projeção do jogo, até o planejamento de jogo de um e de outro, mas vai ser muito interessante a gente ver como isso se desenvolve em campo, porque o Palmeiras tem tido, aliás, o Palmeiras desde antes da estreia no Mundial de Clubes, ele tem oscilado muito, né? O Palmeiras do Abel, ele é assim em geral. Ele, às vezes, consegue uma sequência de bons resultados, daqui a pouco tropeça, perde, volta a ganhar, perde de novo. Mas ele se mantém numa média sempre de alta competitividade. Mas, se a gente pegar... No Brasileiro foi assim, ele tinha né? dado uma arrancada no Brasileiro que a gente achava e pintou o campeão. Tem gente que se antecipa assim, a gente não, né? Pintou o campeão. E, de repente, ele começou a tropeçar nos últimos jogos antes do Mundial de Clubes e fechou essa parada em 4º lugar. Ele foi ultrapassado não só pelo Flamengo, mas por outras equipes também. Cruzeiro e Bragantino, né? Então, ele chega no Mundial com um jogo muito interessante contra o Porto, mas já muda a estratégia para o Al Ahly, já não vai bem contra o Inter Miami, não consegue encaixar o seu jogo, o seu futebol, e ele está em busca de uma formatação mais consistente, que ele dê mais a força que a gente está acostumado a ver do Palmeiras. Enquanto o Botafogo mudou muito, né? O Botafogo abriu mão de jogar o futebol que ele joga no Brasil para enfrentar 2 gigantes do futebol internacional, do futebol europeu. E a gente não sabe como é que vai ser esse Botafogo. Ele vai se manter ali naquela pegada, não, tá bom para mim assim, tá confortável, vou continuar jogando dessa forma? Pode fazer essa opção. E criar dificuldades para o Palmeiras. Entrar nessa defesa sólida do Botafogo, tentando eventualmente jogar ali numa transição rápida. Ou não, ou pode ser um Botafogo que vai propor jogo também. É muito interessante, mas é muito também imprevisível o que vai acontecer no jogo de sábado. André Donk. E enquanto isso, o Zupa fica à vontade para interromper, pedir a palavra, mas agora o Donk fala. Diga. É imprevisível por vários elementos, né? Você está falando primeiro da questão da rivalidade que foi exercida nos últimos anos, né? De Brasileiro de 23 da forma como foi, depois de 24, duelo Libertadores, mais uma vez a disputa pelo Brasileiro. Toda a questão extracampo envolvendo o John Textor, a Leila, isso também acho que acabou aumentando essa rivalidade entre os clubes. O Botafogo a gente tem uma grande dúvida por causa da ausência do Gregory, como você lembrou muito bem. Pode mudar taticamente, pode ir para o 4-2-3-1, pode voltar para um 4-4-2, caminho que eu não iria, pode manter a estrutura entrando o Newton, caminho também que eu não iria. Enfim, o Botafogo tem uma dúvida na escalação por causa da ausência do Gregory. O Palmeiras tem uma dúvida na escalação pelo momento dos jogadores. Eu acho que se hoje você perguntar para vários torcedores palmeirenses qual é o 11 ideal, cada um vai dar uma escalação diferente. Você tem uma disputa muito em aberto ali pelo momento dos jogadores e tem a questão até da imprevisibilidade, porque de repente pode começar o jogo de um jeito. O banco do Palmeiras tem feito muita diferença na campanha. E às vezes o Palmeiras pode não jogar bem, como aconteceu com o Inter Miami, uma atuação tão ruim, e ele, se tivesse mais 5 minutos, ele virava o jogo. Então, assim, é um time que, às vezes, mesmo não jogando bem, pode ser que jogue pior que o Botafogo se classifique. Por causa dessa resiliência, a história do pacto, que não é só questão de sorte, mas é porque é um time que se moldou a ser um vencedor, de ter uma concentração muito alta. Por isso, para mim, o Botafogo é indiscutível que fez uma fase de grupos melhor que o Palmeiras e chega mais confiante. Mas isso não torna o Botafogo favorito no confronto. É 50-50. Que eu acho, mesmo, sem ironia, sem brincadeira, que o Palmeiras tem mais chance de avançar do que o Botafogo. É um confronto nacional, 2 times muito bons. O André Luciano não tira a chamada ali, ó. Não tira o gerador de caracteres. Você acha que o Palmeiras tem mais chance que o Botafogo? Na minha crença, eu acho que o Palmeiras tem mais chance. Não, pô. Crença... porque eu acho que é um confronto nacional de times que se conhecem o tempo todo, jogam o tempo todo aí. Acho que o Palmeiras fez uma primeira fase ruim, mas acho que é um time muito bom, tem mais banco do que o Botafogo. Acho que pode fazer trocas mais interessantes que o Botafogo. E nós estamos focados no Botafogo porque ele foi heróico, porque ganhou do PSG.
Ele suou sangue para ganhar do Sul. Ganhou do PSG, ganhou do Palmeiras ano passado, na Libertadores, ganhou na decisão do Brasileiro. Como perdeu há 2 anos atrás. Jogou partida de forma competitiva aqui. Sim. O Palmeiras jogou nada até agora. Eu concordo. Mas eu acho que... Isso não é questão de boa ou má vontade com ninguém, até porque aqui ninguém tem que ter boa nem má vontade, tem que ser realista. Então... Né? Nesse papo que rola aí também. Sim. O Palmeiras jogou nada. Eu concordo. E, aliás, já vinha jogando mal no Brasileiro. Concordo, mas eu acho que... Eu só queria entender. O meu ponto é que seria muito pior para o Palmeiras e também para o Botafogo ter que enfrentar um outro europeu. Eu acho que é o confronto em que os dois têm mais chances. Sabe por que eu faço e acho que nesse confronto, só para terminar, Mauro, rapidinho. E acho que nesse confronto é um confronto olho no olho. Que o Botafogo e o Palmeiras estão... Não tem, o Botafogo vai jogar retrancadinho porque ganhou do PSG desse jeito. Não acho que vai ser assim. Acho que vai ter que se impor. Acho que um confronto nacional sempre tem uma imprevisibilidade enorme. E acho que o Palmeiras, pelos 5 anos de Abel, em momentos difíceis, achar coelho na cartola, passar... Eu acho que o Palmeiras tem mais chance. Achou coelho na cartola nas últimas Libertadores? Não achou, mas achou no Brasileiro de 2023. No último Campeonato Paulista? No último Brasileiro, ele perdeu o título, não estava na mão dele? Concordo. Tirone, você está lá em 2021, 22. Então, 23. Deixa só o Danilo falar. Mas eu acho, né, Danilo, é um pouco a crença. O Tirone não é religioso, pelo que eu sei. Não, mas ele disse púlpito. Mas parece, é uma crença. Essa é uma situação que a gente tem de uma boa partida do Palmeiras, um jogo importante, há algum tempo e ela não vem. É uma crença que alguma hora, o Abel volte a ser Abel, o Estevão volte a ser Estevão, o Veiga volte a ser o Veiga, o Roque faça o gol, o Paulinho não sinta dor. A gente tem uma crença. Sim. Porque é uma expectativa, não sei se o Danilo concorda, porque, na verdade, a gente está sendo semana a semana frustrado. Mas então... Vocês não entendem nada de leitura simbólica. Veja o fundo da imagem de Danilo Lavieri. Danilo Lavieri, segunda-feira, vai tirar um sarro com a cara de vocês que eu não quero nem ver. Danilo, eu quero botar a bola para você, mas pegando um gancho do que o Arnaldo falou, não, é uma crença. A gente não está numa crença também que os europeus vão ligar um botão e vão jogar pra caramba? Nós estamos aqui na Universal, no programa... Não é uma crença parecida que o Bayern, a partir de agora o Bayern vai agora é oitavos, agora o Bayern vai jogar. Por que o Palmeiras não pode começar a jogar? O Bayern está jogando, eu discordo do Mauro, que eles não estão jogando. Eu acho que eles estão jogando. Diga, Danilo, acho que o Real Madrid jogou muito ontem. Deixa o Danilo falar. Eu também não disse que o Palmeiras não vai jogar. Eu falei que... Eu queria entender por que o favoritismo. Sim. Isso sim. Diga, Danilo. Que pode jogar, óbvio que pode jogar. Eu concordo com o que o Arnaldo falou. Eu acho que o Palmeiras está devendo há um tempo. Você me entrega assim, eu vou embora. A gente fica na expectativa de que o Palmeiras vai fazer algum bom jogo. Eu, ao contrário do Mauro, acho que o Palmeiras fez um jogo bom contra o Porto, faltou pôr a bola para dentro. Então, tem um joguinho bom nesse Mundial e mais nada, embora não tenha colocado a bola para dentro, ressalto. Então, o Palmeiras e Botafogo, para mim, é o confronto do melhor brasileiro nesse Mundial contra o pior brasileiro nesse Mundial, especialmente se a gente colocar lado a lado a capacidade de Palmeiras e Fluminense. Porque é verdade que o Fluminense fez 2 jogos mais ou menos, né? Mas a capacidade do Fluminense está muito abaixo do Palmeiras. Então, por isso que eu coloco o Palmeiras como o pior brasileiro até aqui e coloco o Botafogo como o melhor, pela questão óbvia de ter passado no grupo da morte. E aí, nesse caso, eu votaria na enquete do Botafogo com a maior chance, embora eu entenda o que o Fernando quis dizer. O Botafogo, para mim, é favorito pelo que produziu nesse Mundial, mas o Palmeiras tem essa expectativa, a gente tem essa esperança com base no histórico de um time que tem 5 anos no mesmo comando, com um elenco muito forte, que nos últimos 5 anos, embora esteja na parte baixa desses 5 anos, nos últimos 5 teve coelhos da cartola, como disse Tirone, tirados em 21, em 22, em 23, ganhou a Libertadores do Flamengo quando o Flamengo era favorito, chegou na final da Libertadores contra o Santos quando ninguém imaginava que o Palmeiras estaria na final, naquele ano o Atlético Mineiro era pleno favorito, teve o River Plate, que era o grande favorito também quando o Palmeiras eliminou. Então a gente fica acreditando nesse Palmeiras justamente por ter o mesmo comando, a mesma comissão técnica, que em algum momento aqueles coelhos vão ser tirados novamente. Mas isso faz um tempo que não acontece, né? O Palmeiras não faz um grande jogo de verdade assim há um tempo. Fez alguns bons jogos essa temporada contra o Corinthians, contra o Internacional, mas nada que a gente faça brilhar os olhos, ainda mais diante da expectativa que foi criada com o Palmeiras, com o investimento que o Palmeiras fez
com o Paulinho, com o Vitor Roque, com o Facundo, com o Evangelista, se você for voltar no ano passado, com a chegada do Felipe Anderson, que até hoje não arrebentou. Então, eu hoje acho que o Botafogo é favorito, por pouco, mas favorito, pelo que produziu no Mundial, e porque o Palmeiras ainda não justifica. Agora, alguém aqui vai achar um absurdo se o Palmeiras, de repente, faz o jogo do ano e elimina o Botafogo? Tenho certeza que ninguém vai achar um absurdo. Então, é muito por isso que esse jogo é tão interessante. De novo, voto no Botafogo como favorito, voto no Botafogo na enquete. Eu só queria anunciar o meu rompimento de relações com o Danilo Lavieri. Danilo, só para não deixar passar com você ainda, tem alguma mudança possível no Palmeiras, diante de um time que não está jogando nada, o Abel, sei lá, mexer no time? A gente tem primeiro a lesão do Murilo. O Murilo não joga mais nesse Mundial, então é provável que jogue Gomes e Fu. Se ele jogar mesmo com 2 zagueiros. Eu não descarto a possibilidade de ele jogar com 3 zagueiros, de o Palmeiras jogar daquele jeito ali, fechado, jogar por uma bola, jogar correndo pouco risco, inclusive pelo calor que vai ser na hora do jogo. Meio-dia na Filadélfia, provavelmente 33, 34 graus é o que eu imagino aqui na Filadélfia. Embora hoje tenha dado uma trégua, caiu um pouco a temperatura, está 23, 24, mas a tendência é que suba isso no sábado, no jogo amanhã. Então tem essa questão, tem também a possibilidade de o Palmeiras voltar a ter o Aníbal, que foi desfalque contra o Inter Miami, fez uma falta danada, muito pelo erro do Abel Ferreira de ter escalado um meio de campo sem volante, como a gente já falou aqui também. Então a volta do Aníbal eu acho que é muito boa. Em contrapartida, o Botafogo não vai ter o Gregory, que também acho de desfalque bem considerável. E aí a gente precisa ver. Eu duvido que ele vai tirar o Estevão, embora eu já defenda a saída dele do time, muito pela entrevista que o próprio Estevão deu. Mas acho que é mais ou menos por aí, Tironi. Tem uma possibilidade na minha imaginação aqui, tá? Não é informação nem nada. É um jeito de conhecer o Abel, acompanhar o trabalho dele. Eu não descarto que ele venha com 3 zagueiros nesse jogo de amanhã. Felipe, a hora que você estava falando, não, pode ser que ele jogue fechado, o Arnaldo não aceitou. Ele quer o Palmeiras... Não. Aí que tá, né? O Palmeiras está devendo, sobretudo, na parte criativa e na parte da conclusão. Tanto que a gente elenca os jogadores... E o Danilo foi muito feliz desde a janela passada que o Palmeiras contratou para ser o melhor time do Brasil. Maurício, Felipe Anderson, Paulinho, Vitor Roque, Evangelista, além de já ter ótimos jogadores como o Estevão no seu elenco. O Palmeiras até agora não conseguiu dar esse clique. Não deu mesmo. Né? Não deu até agora. Pode passar pelo Botafogo. Mas assim, se você analisar, Tironi, esse jogo vai ficar pelo caminho. É por isso que eu estava tentando fazer aquele exercício, fiz uma brincadeira, se o Mundial acabasse hoje, para os 3 estavam, e aí concordo com o Danilo, para Botafogo, Fluminense e Flamengo, muito bem, ok. Ninguém seria recebido O Palmeiras não seria recebido com tomates, mas não seria uma recepção calorosa da torcida que está fazendo história lá. Se o Palmeiras for eliminado pelo Botafogo, a temporada do Palmeiras corre um grande risco. As convicções no Abel, elas podem se perder justamente por tanto tempo sem um jogo grande, a ponto da presidente ter falado que o ano passado foi ruim e o Abel justificava porque a gente não tem tanto jogador. Hoje agora tem. O Estevão vai embora, literalmente. O Paulinho talvez tenha que fazer um novo procedimento. Então tem muita coisa em jogo para o Palmeiras nessa partida. Muita coisa. Se o Palmeiras fosse jogar no sábado, uma eliminatória contra o Bayern, não teria tanta coisa. Contra o Botafogo tem coisa pra caramba. Pesa mais. Muito obrigação. O fato de jogar um time contra o time brasileiro. É obrigação. Na assim, cabeça do Palmeiras é obrigatório o Palmeiras ganhar. Exato. E o histórico recente entre os dois, além de tudo, apimenta essa situação. Né? Porque 2024 foi muito favorável ao Botafogo. Se o Botafogo... Vamos dizer, ao contrário. Que você perder para o Bayern é uma coisa, perder para o Botafogo é uma outra coisa. Exato. Com todo respeito ao Botafogo. Se for ao contrário... É claro que terá sequela no Botafogo também. O Igor Jesus vai embora, o Jair vai embora, o Textor rebaixou o Lyon, o Textor vai ter que dar explicação, vai ter sequela, sempre tem. Agora, para o trabalho do Paiva, para quem recém chegou, para quem avançou no grupo da morte, não é a mesma coisa. Não é o mesmo peso. O Palmeiras vai com um peso gigantesco para esse jogo, gente. É um dos jogos mais importantes da história recente do Palmeiras. E é diferente do Palmeiras e River lá atrás, né, Danilo, aquele jogo que surpreendeu, primeira surpresa do Abel, é diferente do Palmeiras e Flamengo, do gol do Daverson, é diferente de todo o resto. A responsabilidade está toda com o Palmeiras. Isso é fogo, é lidar com isso.
né? E acho que o Palmeiras, a gente fica na crença que uma hora o clique, não é o clique do europeu. O europeu já está jogando bem aqui e acolá, já tá. O Palmeiras não está jogando, revezando o jogador para dar minutagem. O Palmeiras está revezando porque não consegue encontrar um time. É outra situação. Você está falando, o Tirone está murchando ali. Não, eu tô pensando, porque a gente São coisas desproporcionais. Eu sei, mas aqui nessa análise, não, porque olha que eu tô achando que o Palmeiras vai passar, o Mauro até discorda e tal, mas é como se o Botafogo tivesse ali, ó, tá só no caminho ali, o Botafogo. Mas é que o Botafogo... Peraí, eu não falei que o Palmeiras não vai passar, Tirone. Eu perguntei por que desse favoritismo do Palmeiras. Eu falei que o Palmeiras vai passar, claro, você tem toda a razão. E acho que pode passar o Palmeiras. Sim, também acho. Eu não acho que o Palmeiras tenha feito por merecer esse rótulo de favorito contra o Botafogo. Eu acho que não tem favorito. É só isso que eu acho. Acho que o Palmeiras pode vencer, pode acontecer qualquer coisa no confronto. Eu entendi. É que só acho que o Palmeiras, não, na minha visão, ele não apresentou nada que justifique tal favoritismo. Claro. Não, é que, assim, o Botafogo tem uma dúvida porque jogou de uma forma contra dois adversários que é difícil jogar contra o Palmeiras assim. Outro PSG foi daquela forma e o PSG ajudou o Botafogo metendo 4 lá na frente da primeira rodada no Atlético. Então condicionou o jogo. O Botafogo podia perder por 2 gols. Agora não pode perder por gol nenhum. Ele tem que ganhar o jogo. Ou empatar e levar adiante para pênalti, sei lá. Agora sim, vamos lá para o palco da decisão, onde estão aqui os repórteres André Galindo, Gabriela Ribeiro. André Galindo ontem soltou a voz, cantou. Hoje vai ser mais na base da informação, não tem música não, tá? E a Gabi Ribeiro, hoje é Gabi. Hoje seria uma boa, tá? Mas eu vou te... Ó, Gabi, eu sou muito parceiro, eu vou te deixar fora dessa, tá? Vamos falar do noticiário, dos desfalques, dos problemas. Galindo, torcedor do Botafogo, tá preocupado com o que você falou há pouco no Redação. Explica essa situação do Jair. E você, Gabi, o Palmeiras já tem um time confirmado, definido. Quem é que joga na zaga do Palmeiras? Boa tarde, prazer estar com vocês aqui no Taon. Essa é a grande dúvida, né, Vini? Boa tarde pra você, Galindo, todo mundo que tá ligado com a gente. Olha, o Galindo falou que eu vou cantar. A única música que eu tô cantando ultimamente é o na. É a única coisa que passa na minha cabeça, viu? E acho que do torcedor que tá acompanhando também, viu? Vamos falar de Palmeiras, que ainda não chegou aqui na Filadélfia. A gente está aqui no palco do jogo. Estamos acompanhando, inclusive, uma força-tarefa aqui, né, Galindo? Centenas de pessoas, trabalhadores... O pessoal tá limpando o estádio. Limpando a sujeira que os torcedores deixaram, já que ontem teve Real Madrid vencendo o Salzburg aqui. Pois é, teve jogo por aqui, então força-tarefa, vocês vão ouvir uns barulhos. Mas é tudo para ficar muito bonito, muito pronto. Para hoje à tarde, a princípio, né, esse reconhecimento de gramado que os jogadores poderão fazer por aqui. O Palmeiras ainda não está aqui na Filadélfia, só chega hoje à tarde mesmo. O voo está marcado às 2h30 da tarde. Estão treinando, terminaram o treino agora há pouco, lá na Carolina do Norte, que é a base do time nessa competição. Aí pegam o voo, vem para cá. Hoje tem entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira. Também alguns jogadores vão falar com a gente. E essa expectativa de saber quem vai jogar no Palmeiras. São várias dúvidas, né? Em relação à zaga, na verdade, até a dúvida é um pouco menor, porque a tendência é mesmo que o Bruno Fux assuma a vaga do Murilo, que está fora por causa de lesão, passa essa dupla ali com o Gustavo Gomes. Agora, no meio, ele vai colocar o Aníbal Moreno de volta? No ataque, o Maurício vai jogar ou vai jogar o Rafael Veiga? O Vitor Roque vai voltar pro time ou o Flaco Lopes continua como titular? São várias dúvidas e, honestamente, eu não tenho nem a expectativa de que o Abel vai responder elas hoje, não. Acho que vai ficar para amanhã. Embora o nosso trabalho a gente faça, a gente vai estar aqui para perguntar tudo isso pro técnico Abel Ferreira nessa entrevista coletiva. Palmeiras que está muito motivado, claro, para esse confronto, mas também com muita responsabilidade, porque a partir do momento em que enfrenta um time brasileiro, aí a pressão fica diferente, aí não é mais o europeu, que talvez dê pra ganhar, não, aí é responsabilidade mesmo, e é assim que tá encarando o Palmeiras, Galindo. Gabi, não é qualquer clássico brasileiro, né? É um clássico brasileiro com confrontos marcantes 2023, 2024, e vai escalando, né? Brasileirão, Libertadores, Copa do Mundo de Clubes, meus amigos. Naturalmente, a gente vai fazer essa pergunta também do nosso lado ali pro Renato Paiva, ele geralmente também não revela a equipe. E pintou, sim, amigos, mais um problema ou uma dúvida. O Jair, ele não apareceu no treinamento. Um treino importante, que é o treino de véspera, segundo a assessoria de imprensa do Botafogo, ficou fazendo reforço muscular. Então, o Caio Fernando, que chegou recentemente na janela de transferências para a Copa do Mundo de Clubes, no início de junho, ele é um zagueiro brasileiro que estava no Krasnodar da Rússia, pode ser o escolhido para atuar ao lado do Alex Barbosa. E tem aquela a dúvida que, na verdade, já é uma certeza que o Gregory não joga no meio-campo, porque está suspenso pelo segundo cartão amarelo. E aí são algumas possibilidades que o Renato Paiva tem. Se ele quiser manter a trinca de volantes que funcionou contra os europeus, ele escolhe o Newton, que entrou no decorrer desses jogos e foi muito bem. Se ele quiser fazer com que o Botafogo funcione como um encaixe que ele mesmo propôs nos jogos ainda durante o Campeonato Brasileiro, que foi bem esse encaixe,
a dobra de laterais esquerdos com Alex Telles e Cuiabano, que nesse momento é a preferência dele, ou ainda ele escolher o Álvaro Montoro, tá, Gabi? Que é um jovem meio-campista argentino de 18 anos, mas seria uma visão um pouco mais ousada. Eu não apostaria muito nessa, eu acho que essa torna-se uma opção, mais uma vez, para o decorrer do jogo contra o Palmeiras. Agora, uma coisa que a gente sempre vale chamar a atenção quando tem esse confronto Palmeiras e Botafogo, mas principalmente Renato Paiva e Abel Ferreira, é que os dois são amigos. Às vezes a gente esquece dessa história, mas lá na pandemia os dois trocavam figurinhas. Quando o Renato Paiva veio para a América do Sul, a Abel Ferreira, ele, outros treinadores portugueses faziam como se fosse uma reunião virtual ali, entravam no computador para conversar um pouquinho de estratégia e tal, já se enfrentaram algumas vezes, a Abel levou a melhor às vezes que eles se enfrentaram, quando chegou no Botafogo agora o Renato conseguiu segurar o Abel, então tem um confronto de amizade aí também, uma amizade sincera entre os dois falam muito bem um do outro, então é muito bacana a gente dar esse contexto também pro torcedor, né? O Abel, Gabi, tem mais tempo de Palmeiras do que o Renato Paiva tem como técnico profissional. Olha só. Então você está falando, ele veio para a América do Sul, ele foi treinar no Independiente del Valle, no Equador. Aí depois ele treina 2 times no México, treina o Bahia e tem essa oportunidade então no Botafogo. Inclusive ele estava festejando o fato de estar passando muitas semanas aqui e tendo de fato tempo para poder trabalhar e montar esse time do Botafogo ao seu jeito. Pois é, e aí quando a gente fala de montar o time, vem aquela dúvida também em relação a, será que um vai saber a estratégia do outro, já que se conhecem também? Muitas perguntas pra gente fazer hoje à tarde aqui pros dois treinadores, viu, Vini? Voltamos com você aí. E eu tenho uma última pergunta pra vocês, amigos, relacionada à logística, especialmente do Palmeiras, né? Porque o Botafogo já tá na Filadélfia e o Palmeiras ainda não. Eu tenho visto relatos, Gabi, de vários colegas de trabalho. Um deles ontem ficou o dia inteiro viajando, voos atrasados. A minha esposa tá aí também na cobertura, sofreu demais, chegou muito além do previsto. O Palmeiras sofreu com voos voltando para Greensboro. Acho que você também viveu essa situação, né, Gabi? Por que tanta dificuldade para chegar aí na Filadélfia? Como é que tá a logística do Palmeiras? Porque Botafogo chegou antes, já tá descansando, o Palmeiras tem esse deslocamento e qualquer hora a mais de atraso atrapalha demais, né? Pois é, foi uma opção do Palmeiras em ficar nessa base lá em Greensboro, principalmente por causa da estrutura que eles montaram no hotel e tudo mais. Mas é fato, não é especificamente na Filadélfia, a chegada na Filadélfia, a chegada em qualquer lugar aqui nos Estados Unidos. Nosso colega André Galindo, inclusive, foi correspondente aqui nos Estados Unidos, pode falar melhor do que eu. É uma praxe, tem uma crise em relação à função dos controladores de voo, uma função que está defasada, tem poucos funcionários, então os voos acabam sendo muito cancelados. Tem a questão climática também, as tais tempestades de raios ocorrem com frequência. A nossa equipe sofreu algumas vezes para chegar de volta a Greensboro com voos cancelados, levamos mais de um dia para chegar. E o próprio Palmeiras também teve dificuldade, viu? Numa ida para Nova York teve um voo que atrasou mais de 2 horas, que a delegação ficou dentro do avião. E também numa volta passou bastante tempo no avião, enfim. É um risco que o Palmeiras decidiu correr e que vai correr hoje à tarde também, pensando na questão climática, né? Mas colocando na balança, eles acharam que valeria a pena pelo descanso dos jogadores, pela cidade ser bem tranquila lá, por Greensboro ser uma cidade menor. Então, por isso o Palmeiras quis diminuir o desgaste numa cidade grande de deslocamento. E aí vai vir direto para o estádio. A tendência é essa, chegar no aeroporto, direto para o estádio aqui para fazer o reconhecimento de gramado. Certamente o Palmeiras fez mais voos do que o Botafogo, mas nenhum tão longo quanto o Botafogo fez, vindo da Costa Oeste, na Califórnia, onde fez toda a sua base. Fez um voo curto para Seattle na estreia contra o Sounders, mas depois 5 horas e 15 de voo até chegar aqui a Filadélfia. É verdade que não houve atraso neste voo, mas houve um cansaço natural e os jogadores neste momento estão recuperados. Falar agora de um jogo histórico, né? Queria muito... O Luca, para quem não sabe, é São Paulino. Você fala, né? Abertamente. Muito abertamente. São Paulino. E quero muito... Pô, a gente tá aqui do Rio, né? Olha muito pela ótica do Botafogo. Queria entender como é que um rival do Palmeiras tá enxergando essa possibilidade. A gente vai falar muito de Palmeiras e Botafogo. Então, já começando com você, como é que você tá? Tá secando o Palmeiras? Tá torcendo pro Palmeiras? Tô secando o Palmeiras desde que ele pisou nos Estados Unidos. Sem nenhuma vergonha. É muito difícil ver um rival lá. Imagino que o Vascaíno aqui no Rio de Janeiro deve estar sofrendo com os 3 ali. Sim. Nossa, porque é uma sofrendo muito não, mano. Não, de boa. A vida tá A vida tá tá boa. sossegado, né, pô? De boa. E a gente... Não, São Paulo ficou, tá longe. Parece outra realidade. Então, assim, eu tô secando o Palmeiras desde que eles desembarcaram no aeroporto. E acho que, acho que o jogo de amanhã contra o Botafogo
Eu tô vendo muita gente falando que o Palmeiras é muito favorito. Muito favorito? Em São Paulo, assim, sei lá, meus amigos, meu ciclo de amigos estão falando, pô, o Palmeiras deu muita sorte, vai passar por cima do Botafogo. Perderam a cabeça. Não tá... Muito favorito, não coloco não. Até porque o Botafogo tá jogando mais bola que o Palmeiras no Mundial. Muito mais bola, eu tô achando. 100%. Assim. O Palmeiras talvez seja o brasileiro com pior desempenho, talvez. Não sei se vocês concordam. É, por aí. Eu tenho Com o dificuldade Fluminense. pra cravar isso. Eu tenho dificuldade, porque o Palmeiras jogou melhor contra o Porto, o Porto é fraco, mas jogou melhor. Ganhou do Al-Ahly, tranquilo. E é o que eu falei. Eu acho que tem muito a questão de nós somos brasileiros, o Palmeiras é o time brasileiro, então vamos massacrar o Palmeiras. E não olhar o mérito do adversário, pô. Teve mérito, pô. Teve mérito do Inter Miami. Na face da tela. Teve mérito do Inter Miami, cara. Mas os palmeirenses acharam que o Palmeiras jogou muito mal. Isso não anula, assim. Então. É porque cravar como um pior desempenho é complicado. O Fluminense teve um ótimo desempenho. Mas acho que o Fluminense foi teve o que um eu falei, nível... pra mim o Palmeiras e o Fluminense estariam no mesmo nível de desempenho de brasileiros. Pode ser. Mas o Palmeiras não chegou a enfrentar um adversário tão forte, né, na primeira o fase. Borussia eu acho até mais forte que o Porto. Bem mais forte, eu acho. Bem mais também eu não acho. é tanto. O Borussia ganhou de 1-0 do Ulsan e de 4-3 do Mamelodi. Mas o Porto conseguiu empatar, tomou 4 gols do Al-Ahly, assim, é um absurdo, parecia jogo de várzea. Mas assim, talvez seja o meu clubismo falando mais alto e falando que o Palmeiras não tá jogando muito bem. Mas eu acho que essa empáfia, que é uma característica de todo palmeirense, dos anos pra cá, tá se mostrando nesse duelo, porque eu acho que o Botafogo chega mais pronto que o Palmeiras, acho que vai ser jogo duro, mas pra mim o Botafogo, se tiver um ligeiro favoritismo, pra mim é do Botafogo. E tem nível de confiança também. Sim, a gente falou muito sobre isso, eu acho que uma parada que pesa contra o Botafogo é ter perdido o Gregory, né? Porque o Gregory tomou aquele cartão bobo os 49 do segundo tempo, e aí vai fazer muita falta pra esse time do Botafogo, que fica a expectativa, como esse Botafogo vai jogar contra o Palmeiras, né? Porque um Botafogo que jogava no 4-2-3-1 ali e pra Copa do Mundo de Clubes, nos 2 jogos contra os europeus, mudou. Botou 3 volantes, fechou a casinha ali e tal pra sair no contra-ataque. Contra o Palmeiras, não sei se com a perda do Gregory, de repente ele vai de Cuiabano numa ponta, Arthur na outra. Então havia. Como você iria, Lucas Pedrosa? Cuiabano. Eu acho que as opções do Botafogo hoje, elas giram em torno do Newton, que é um garoto que tem recebido confiança do Renato Paiva. É bom jogador, inclusive, mas acho que não tá pronto para um embate desse tamanho. O Cuiabano já foi titular do Botafogo. O Cuiabano, ele inclusive, em algum momento, ele ganha a vaga do Alex Telles na lateral esquerda. Hoje você tem uma dobradinha ali que seria interessante até pra segurar o Estevão, que joga por aquele lado. Então você ter Cuiabano e Alex Telles. Eu tava até conversando com a Fernanda Maia hoje, ela tava lá nos Estados Unidos, e ela disse que o Alex Telles tem perdido um pouco de fôlego no segundo tempo. Então, ao mesmo tempo que ela entende que o Cuiabano tem que ser o titular, ela também tem medo do Alex Telles cansar e o Cuiabano tá cansado e você não tem uma reposição pra esquerda. Sim. Entendeu? Então, assim, eu iria de Cuiabano de qualquer forma, que ficaria John, Vitinho, Barbosa, Jair, Alex Telles, Alan, Marlon Freitas, Cuiabano, Savarino, Arthur na direita e Igor Jesus. Baita time. Esse era o time que eu escalaria. Não, e no papel você olha e você fala, caraca, melhores é difícil, tá? Mas todas as posições você tem uns dos melhores do Brasil. Sim. Então assim, você fala de zaga, um dos melhores do Brasil. Às vezes não é o melhor, mas sempre um dos melhores. É. Em todas as posições desse Botafogo, cara. É um time E assim, até o Arthur tava mal, tá no melhor momento. O Cuiabano, brilhando absurdos. Igor Jesus, melhor momento há muito tempo, há algum tempo, pelo menos. Então a gente fala de um Botafogo, pra mim, muito forte. Já um Palmeiras, a gente fala de elenco, a gente fala do trabalho do Abel Ferreira, que é muito sólido, muito consistente a longo prazo, mas em algumas peças você fala, não é o melhor momento do Veiga, que é um cara super decisivo, não é o melhor momento do Estevão, que não tá conseguindo ser esse cara que vai fazer o gol que precisa, o diferente naquele momento. Até teve aquela entrevista dele que rendeu bastante. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.